Olá pessoal, aqui é o professor Joaquim e vamos dar continuidade à nossa aula de gerenciamento de projetos. Na última aula nós vimos o que são projetos e as suas origens. Também vimos a diferença entre um portfólio e um programa e falamos sobre eles. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de vida do projeto. Para que se tenha uma boa visão do projeto, é possível dividi-lo em fases, também conhecido como ciclos de vida, conectado do início ao final do projeto. Então nós temos o projeto que ele precisa ter a inicialização, então iniciar, aí o planejamento, que é a organização e a preparação, a execução dele e o encerramento do projeto. São essas 4 fases, tá? E aí a gente vai ter uma consideração com a quantidade de tempo que isso leva e os trabalhos, né? O valor empregado nisso, assim como a mão de obra em cada etapa. Coloquei um exemplo aqui de um projeto de informática, tá? Então, um sistema, por exemplo, vamos programar. Então, nós vamos ter a inicialização, aí vem a fase de planejamento, análise de requisito, aí a concepção técnica, aí a programação, testes unitários, os testes de integração e a implantação, tá? Então, essas são as fases. Vocês podem ver que ele faz uma curva S, que nós vamos falar mais adiante, tá? Então ele sobe, desce, tá? Então isso quer dizer, nesse momento eu preciso de mais pessoas. O meu custo e necessidade de pessoas, ela acaba sendo maior. Então nessa fase 3, e se você olhar ali embaixo, é a parte da concepção técnica, da programação, da realização dos testes, tá? Coloquei também um exemplo de uma construção civil, né? Então nós vamos ter que fazer assim, a contratação, o desenvolvimento do projeto, aí o preparo do terreno, aí começa as fundações, a estrutura, cobertura, acabamento. Note novamente que essa etapa se exige mais, ela é mais cara e se precisa de mais pessoas para a execução também. E o encerramento é pelo ABITSE. Deu para conseguir, então, juntar essa primeira imagem com as outras duas para vocês verem como fica a divisão com exemplos reais. Alguns pontos que precisamos destacar sobre o ciclo de vida de projetos. Existem diversos modelos de ciclo de vida para diferentes tipos de projetos, tá? Então, foi um modelo que eu usei, que ele é utilizado pelo PMBOK, e aí... Mas existe muito tipo e com a prática vocês vão adaptando também, tá? Não existe uma única melhor forma de defini-los. O normal é seguir as políticas das organizações. Então, às vezes a gente tem que ver como que a própria empresa onde você vai trabalhar, se ela já tem uma política definida, né? Se ela tiver, você vai ter que seguir conforme eles. Tá? Ou pelo menos conversar e explicar como que é a sua metodologia. Cada indústria ela pode ter uma prática comum, tá? Então nem sempre se utiliza de um segmento para o outro, um ramo da atividade, né? Pode ser bem diferente do outro. Cada fase pode ser marcada pela passagem de bastão, transferência de responsabilidade, mudança de tecnologia. Certo? Então lá no começo do projeto é uma equipe que faz, depois pode ser outra. Não necessariamente quem está no início do projeto vai até o final. Assim como acontece com empresas, né? Principalmente na área pública. Você acaba tendo a parte do projeto, toda essa parte inicial ali sendo feita às vezes até pela própria instituição ou por alguém terceirizado para fazer, aí depois tem a licitação, aí vem uma empresa fazer a execução, tá? Então são partes quebradas, né? A gente diz assim. Então cada empresa é responsável por uma fase. O ciclo de vida pode servir para definir marcos de revisão técnica e aprovações. Então finaliza uma etapa, né?
uma etapa do ciclo, e aí a gente faz uma revisão, não, deu tudo certo, tem que ter uma aprovação, ou não, vamos ajustar aqui, ok? O ciclo de vida aceita sobreposições de fases. Então, às vezes, eu não preciso ficar esperando encerrar uma fase para começar outra, tá? Isso acontece muito, muito, muito. Na área de TI, a gente faz isso quando trabalha com módulos. Então, às vezes, não terminou toda a programação, mas eu já estou testando partes dela. Tá? Então, a gente consegue fazer uma sobreposição de fases. Alguns processos de planejamento e mesmo de controle se iniciam durante a concepção, a inicialização do projeto. Algumas atividades de planejamento são disparadas durante a iniciação do projeto e se estendem durante todo o desenvolvimento do mesmo, tá? Então, durante a execução do projeto, pode-se ter planejamento, deve-se, né, ter um controle principalmente, mas pode ser planejada aquelas fases, tá? Então, a etapa de planejamento pode ir durante todo o ciclo e não só no inicial. Eu particularmente não gosto muito disso, eu gosto de fazer um planejamento bem feito inicial e aí depois, digamos, uns micro planejamentos, mas mais como controle das outras fases. Os processos de execução e controle ocorrem desde o início do projeto, principalmente se a organização possuir uma metodologia institucional de gerenciamento de projetos. Isso que eu falei, a execução, o controle principalmente, ele tem que estar desde o início. Você tem que ter um controle muito bem feito, né, para realmente você ver que o projeto está seguindo o planejado. Algumas características dos ciclos de vida do projeto. Na maior parte dos projetos, os níveis de custo e de pessoal são baixos no início, atinge o valor máximo durante as fases intermediárias e caem rapidamente conforme o projeto é finalizado. Isso é igual àquela imagem que eu mostrei lá e falei para vocês da curva S, né? Então, no início ali eu vou ter menos pessoas envolvidas, às vezes não estou nem comprando material, então o meu custo é baixo. E aí nas fases intermediárias eleva, e aí no final é mais o acabamento, a parte documental, também acaba diminuindo esse valor. Essa característica faz com que os custos acumulados tendam a uma curva S, conforme a gente mostrou na imagem lá, né? Aqui, ó. Ciclo de vida de um projeto, então no início poucos recursos, na fase 3, principalmente a execução ali, é onde que os recursos são mais utilizados. Os custos da alteração, por sua vez, aumentam à medida que o projeto se desenvolve. Então, se eu precisar alterar, quanto mais adiantado estiver o meu projeto, mais caro vai ser. Porque eu já gastei para fazer de uma forma, vou ter que alterar muitas vezes significativamente. Então, eu vou às vezes precisar de mais pessoas, mais tempo e mais dinheiro para fazer essa alteração. Então, quanto mais no início do projeto você definir realmente como vai ser, você vai ter um custo menor de produção. Isso justifica porque uma correção ou alteração no final do projeto gera uma quantidade de retrabalho muito maior do que no início do mesmo. Em contrapartida, no decorrer do projeto, as incertezas diminuem, assim como os riscos, porque muitas delas são naturalmente eliminados. Então, tem dúvidas que durante o início do projeto a gente tinha, da execução, e elas vão sendo tiradas, né? Vão sendo realizadas, né? E você vai ver, não, isso daqui que a gente tinha dúvida resolveu assim, aconteceu isso. Então, acaba diminuindo o risco no decorrer da execução. Por exemplo, se a incerteza da chegada da matéria-prima importada foi um risco mapeado inicialmente para o projeto, no momento em que ela for entregue, dentro dos padrões acordados, esse risco deixará de existir. É só um exemplo, tá? Porque muitas vezes esse risco pode acarretar em problemas também, né? Dessa forma é que, não, chegou dentro dos padrões acordados. Então, pessoal, hoje nós conhecemos as fases ou ciclo de um projeto, ciclo de vida de um projeto.
Na próxima aula nós vamos falar sobre os processos de gerenciamentos do projeto, ok? Então, lembrando vocês, fiquem em casa, usem máscaras, lavem as mãos constantemente, se cuidem e fiquem bem. Um abraço a todos.